Vamos voltar a falar sobre o decreto de calamidade decretado pelo prefeito Edinho Araújo. A gente está com o promotor de justiça Carlos Romani na linha, ele que desde o princípio aí, quando surgiram as primeiras informações a respeito do coronavírus no Brasil e a iminente chegada a Rio Preto, o promotor já abriu um procedimento justamente para acompanhar todas as ações que iriam e estão sendo tomadas pelo poder público. Então, a gente está com o doutor Carlos Romani aí na linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde a você e a todos que estão nos ouvindo. Ô, doutor, então eu começo perguntando para o senhor, pegou de surpresa, o senhor já esperava um agravamento da situação, como o senhor vem dizendo faz tempo, e agora coroado aí por esse decreto de calamidade, né, doutor? O que muda? Olha, já era esperado pelas circunstâncias nacionais e mundiais que chegaríamos a esse ponto de calamidade pública. O que nós temos que fazer é seguir as orientações dos órgãos técnicos, dos comitês gestores, dos planos de contingência dos municípios, para que a gente possa minimizar essa curva, né, e que não possamos sobrecarregar o serviço público, né, da saúde e, com isso, evitarmos mais mortes, né? E essas medidas adotadas pelo prefeito no último decreto vêm consolidar as situações para que a gente possa minimizar essa curva. Nós temos hoje, é lógico, é evidente, um sofrimento na questão das empresas, dos empregos, mas isso não perdurará possivelmente por muito tempo. Será um tempo restrito, né? 2 semanas, no máximo 3 semanas, para a gente depois retomar normalmente. Assim dizem, né, os especialistas da saúde pública. E quanto mais a gente puder ficar recluso e respeitar essas regras, né, a gente vai ter menos problemas, não só econômicos, como em relação ao trabalho. E esse decreto do Edinho Araújo, esse último, né, estabelece aí várias regras para a questão dos hipermercados, distribuidores de revendedores de gás e combustíveis, coleta de lixo, etc. Distância mínima das pessoas, evitar aglomerações e, em especial, a questão de eventuais compras a serem feitas sem licitação, desde que respeitado o preço de custo, o preço normal, né? Contratação eventuais de pessoas, que a própria Constituição permite a contratação temporária por necessidade em caso de calamidade. Então, o que, na verdade, o prefeito Edinho Araújo, e aí eu tenho que dizer uma verdade, ele está se antecipando até todos os municípios que a gente tem trabalhado em conjunto. Eu estou agora numa teleconferência com 231 promotores do Estado de São Paulo, todos discutindo a mesma problemática daqui de São José do Rio Preto, procurando encontrar formas e soluções para ser um meio termo que não prejudique tanto a comunidade, os empregos, as empresas, como também a população que nós defendemos, que o Ministério Público defende, também tem que estar protegida, entendeu? Estamos discutindo, por exemplo, a falta de EPIs. Eu sei que isso é uma reclamação geral, não só em São José do Rio Preto, mas em todo o estado de São Paulo. Estamos processando as pessoas que estão abusando dos preços, não só em Rio Preto, aqui. O GAECO está já avisado, a Promotoria do Consumidor da Capital está entrando contra as empresas. Vou até pedir, doutor, sem querer interromper o senhor, pedir para colocar aqui embaixo, a gente tem os canais que as pessoas podem fazer denúncia ao Ministério Público caso verifique aí um abuso de preço. Pode continuar, doutor. Sim. Então, nós estamos, por exemplo, discutindo uma questão importantíssima agora na nossa teleconferência, que eu tive que sair um pouco dela aqui, mas eu estou com ela aqui à minha frente, o pessoal do Centro de Apoio, os promotores da saúde e do consumidor, por sinal, e do idoso também. Estamos todos emanados, né? A questão dos ventiladores para a rede pública, né? O que está aqui agora em discussão é a briga Dória e Bolsonaro, que criou um impasse em relação aos equipamentos. O governador não quer que
os equipamentos vá para a União, e a União quer que os ventiladores vá para o Ministério da Saúde e depois sejam distribuídos equitativamente para os municípios. E o presidente então, pode fazer isso? O presidente pode fazer isso, doutor? Sim, ele pode, mas existe a interpretação jurídica, né, da parte do governador, de que isso seria uma questão de interesse estadual, entendeu? E como há aí um conflito de atribuições, que nós não temos ainda uma decisão judicial a respeito, né? Nós criamos aí um impasse não só político, né, como um impasse jurídico. Eu falo para você hoje e para quem está nos ouvindo, hoje de manhã o presidente do Tribunal de Justiça revogou uma liminar concedida para a Promotoria de Justiça da capital, que fechou os cultos evangélicos lá em São Paulo, na capital. O que o presidente do tribunal entende? Quem tem que regulamentar essa questão envolvendo as igrejas e os cultos religiosos são o Estado e o município, através dos seus comitês gestores. Então, por exemplo, essa primeira interpretação gerou uma situação de conflito com a atividade nossa do Ministério Público no estado de São Paulo inteiro. Entende? Pode, assim, abrir uma porteira, você está entendendo? E provocar o quê? Aglomerações nesses cursos num período imprescindível que a gente tem que ficar em quarentena. Mas, doutor... Essa semana... Oi. Doutor, já não existe um decreto de quarentena no Estado? Já não estaria abrangido cultos, missas? O decreto de quarentena está aí, né, está para ser cumprido. E entrou em vigor hoje, dia 25. Mas essa questão já foi colocada para o Ministério Público antes. Entendeu? O decreto do Dória entra em vigor hoje, dia 25 de março. E essa questão já estava sendo discutida e ventilada pelo Ministério Público e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, lá com relação ao Malafaia, na semana passada. Então, agora veio o tribunal e decidiu, o presidente do tribunal revogou a liminar e disse que cabe a cada município regulamentar essa questão, regulamentar dentro do seu plano de contingência do que é ou que não é possível ser realizado. Aqui em Rio Preto nós temos que evitar a aglomeração, era 100 pessoas, baixa para 10, enquanto a gente máximo aqui, sala de velório, por exemplo, ficar no mínimo 4 horas e no máximo 10 pessoas por sala. É lógico, mantendo uma distância regulamentar. O que a gente tem que perceber, e não é nada assim contra a igreja evangélica, a igreja católica e nada mais, é que nós temos que proteger a população. Ela precisa estar protegida, você está entendendo? E evitar a aglomeração. Se você quer fazer um culto religioso, se você quer ir ao culto religioso, vai onde tem menos pessoas, fica numa distância de 1,5 metro no mínimo de quem está do seu lado, certo? Mas você está se arriscando, em especial as pessoas idosas desse momento. E se você não pegar a doença, com certeza, certo? Você, se tiver assintomático e tiver o covírus, você está passando para um N pessoas que estão do seu lado. Sem dúvida. Então não é que se queira que não se tenha religiosidade, mas e que não se exercite a sua religiosidade, mas você pode exercitá-la de outra forma. Em casa, né, doutor? Exato. Temos culto na internet aí ao vivo. Exato. Temos terços aí, minha esposa mesmo, que é muito católica, faz terço todos os dias aqui pela internet, não sai, não vai à igreja. Não é o momento. Eu sei, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso ao telefone celular, mas eu tenho certeza que um parente, um neto, uma neta pode pôr para o seu avô no computador assistir aquelas pessoas. Na televisão, né? A gente tem muito culto na televisão também, né, doutor? Exato. Doutor, então, deixa eu voltar ao decreto com o senhor. O decreto tem um artigo lá que fala que a prefeitura poderia requisitar propriedades para fins de uso da saúde. Queria que o senhor falasse sobre isso. A prefeitura pode reivindicar, as pessoas não precisam entrar em pânico, vão pegar minha casa. Como é que funciona isso, doutor? Sim. Se você se recorda, há quase um mês atrás
menos de um mês atrás, quando nós fizemos a nossa primeira entrevista na TV Câmara, né, eu disse, poderia ser requisitado. Sim. Isso está na lei geral de emergência editada pelo Bolsonaro no começo de janeiro, quando ele trouxe aquele pessoal de Wuhan, né, foram repatriados e ficaram na base aérea em Brasília. Essa lei permite que o município, onde houver necessidade, possa requisitar bens particulares. Né? Um barracão, por exemplo, que esteja vazio, né, que está para alugar e que comporte aí uma divisão rápida e coloque lá 100 pessoas em segurança para serem atendidas pela Secretaria da Saúde, pode sim o prefeito baixar um decreto, né, não precisa nem ser judicial, pedido judicial, né, e é lógico, a própria lei federal é clara, será indenizado no justo aluguel daquele imóvel durante 2, 3 meses, o que for. Né, o município terá que fazer a justa indenização. Se ele não fizer a justa indenização, requisitando algum imóvel particular, a pessoa depois poderá entrar em juízo e pedir indenização, entendeu? Então, no caso de Rio Preto, nós temos inúmeros imóveis que poderiam ser utilizados de propriedade do próprio município, né? Temos o Centro Regional de Eventos, aquele estacionamento grande, como está acontecendo no Pacaembu, lá em São Paulo, poderia ser transformado numa grande lona, numa montagem, vamos imaginar, igual está sendo feita no campo lá do Pacaembu, né? No Pacaembu. Em especial que seja um lugar aberto, arejado, né? Então, um local que possa também atender a família, que possa haver uma boa circulação, né? E que não seja um lugar fechado com aglomeração, senão a gente estaria dando um tiro no próprio pé. Exato. Na verdade, eu quero dizer para você e para os nossos ouvintes que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando, entendeu? É isso que está acontecendo não só no Brasil, em São José do Rio Preto, mas no mundo todo. E o que é pior, né, doutor? Nossos líderes aí, nossos governantes, não estou dizendo Rio Preto, mas esferas estaduais e esfera federal, batendo cabeça e batendo boca, né? Isso que é o mais preocupante. Pode acontecer, entendeu? Isso traz uma grande instabilidade social, um descrédito da população, porque metade acha que um está certo, a outra metade acha que o outro está errado. Nossa discussão aqui com os promotores que nós estamos tendo, em Itapevi, eu te mandei até essa mensagem, 172 comerciantes se uniram para que eles reabrissem o comércio, entendeu? Em desrespeito ao decreto municipal. Então, isso não pode acontecer. Nós temos que nos ficarem reclusos agora, para a dissipação ser menor, a curva diminuir e nós podemos atender todo mundo nos hospitais com os equipamentos que nós temos hoje. Sem dúvida. Entendeu? Tá certo, doutor. A população tem que se conscientizar disso, né? É um momento crítico excepcional. E nós temos que tratar esse momento crítico e excepcional com excepcionalidades. Só que isso não vai perdurar a vida inteira, entendeu? Sem dúvida. Tá certo, doutor Carlos Romani, promotor de justiça, esclarecendo alguns pontos aí do decreto, fazendo uma reflexão aqui com a gente. Obrigado, viu, doutor? Até a próxima. Até, um abraço.